Olá, meu amigo, minha amiga, e você está em mais um hashtag OABRJ Debate. Aqui no nosso programa nós sempre discutimos temas relacionados à cidadania, ao direito e à justiça. E hoje nós vamos falar aqui de um tema muito interessante, muito importante para a história do Brasil e para a cidadania. Nós vamos falar sobre a reparação da escravidão negra aqui no Brasil. E quem está conosco aqui no estúdio é o Dr. Humberto Adame, ele que é o presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB e também presidente da mesma comissão estadual, nesse caso, né, aqui no Rio de Janeiro também da nossa OAB. E o nosso tema hoje, como a gente abriu aqui no programa, vai tratar de uma questão que hoje está muito focalizada e também está recebendo olhares muito críticos. A impressão que a gente tem às vezes que a história do Brasil com relação à escravidão está pretendendo ser reescrita por algumas pessoas. Como é que o senhor vê isso, doutor Humberto? Eu vejo que a reparação da escravidão negra é o tema mais importante do Brasil. O Brasil jamais será uma nação de primeiro mundo enquanto não resolver esse fosso racial que está encoberto e há vários silêncios, e especialmente a história do Brasil que foi apagada. Todos os personagens, lendas, prédios, histórias que fizeram parte da construção do Brasil em relação a pessoas escravizadas, pessoas negras, pretos e pardos, ou afrodescendentes, como muitos preferem, eles acabaram esquecidos na história do Brasil. E eu estou na terceira gestão dessa Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, na segunda, na Comissão Estadual da Verdade daqui, da escravidão negra daqui da OAB do Rio de Janeiro, onde eu também sou conselheiro, e agora, para alegria, você vê como é importante, como vai aumentando, o Instituto dos Advogados Brasileiros, pela presidente Rita Cortez, no ano passado, criou uma comissão da igualdade racial, cujo tema, ela aparece agora em abril próximo, com um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. De longe, o tema mais importante da nação brasileira, como construção, porque uma grande parcela da população, ela ficou com o racismo, chamado racismo institucional, o racismo estrutural, que percorre qualquer lugar que você entrar na vida brasileira, você vê as pessoas negras como cidadãos de segunda classe. É célebre já o triângulo que você tem em qualquer lugar que você olha para o Brasil, onde o preto é fundo e na medida que você vai subindo, ele vai se embranquecendo e vira... Alguns acham que estão numa Dinamarca, lá na ponta do triângulo. Mas, na verdade, uma grande questão é agora se é a minoria. É a minoria. Mas a minoria é a maioria da população, a preta e parda, nos termos do IBGE. E essa maioria, se você olhar para partidos políticos, empresas federais, empresas da administração pública federal e estadual, empresas privadas, universidades, você vê se reproduzir essa forma que remontam aos resquícios da escravidão. Pois é, doutor Humberto, desculpa. A gente vê o governo federal, o presidente da República, dizer que justamente esses movimentos de afirmação, né, que existem no Brasil, eles acabam provocando divisões. Qual é a tua visão sobre isso? Isso é um problema pessoal do presidente da República. Ele foi eleito para governar o Brasil. O governo foi eleito para governar todos os brasileiros, e não apenas alguns. E ele tem sucessivamente, desde a campanha eleitoral, externado posições absolutamente equivocadas, na minha opinião, criminosas, como foi a colocação dele em relação aos quilombolas. A gente fez, inclusive, o movimento social, o movimento negro, fez Só para lembrar, né, essa declaração que o senhor está se referindo é quando ele atribuiu ao quilombola
o peso em arroba. Uma condição inumana. Ele diz, olha, ele pesa 9 arrobas, eles são preguiçosos. E foram várias as denúncias que fizeram, tanto nas questões de crimes, como também em questão de condenação de danos morais, onde eu fui advogado do Frente Favela Brasil, um partido de informação, que chegou a obter condenação em primeira instância, mas depois o tribunal entendeu que não havia e, lamentavelmente, o Ministério Público Federal não recorreu, porque seria importante ver essa discussão se a imunidade parlamentar ela pode abranger essas ofensas, ofensas públicas e coletivas. E o Supremo Tribunal Federal achou que era só um incômodo. E a gente vê essa resistência em haver esse tipo de condenação em cada vez mais surgirem na esteira da campanha eleitoral pessoas que têm afrontado significativamente o direito das outras pessoas de coexistir, de existir. E, há pouco tempo atrás nós vimos um nazista aí impunemente por um bar em Unai, e a gente vê isso cada vez mais, essas coisas que estavam adormecidas surgir. Parece a sensação que a gente tem que abrir os portões do inferno e de lá todos os demônios estão saindo para vir nos assombrar. Quer dizer, a ignorância está empoderada. Né? Completa, absoluta e cada vez maior. Mas eu quero dizer que essa é uma das coisas que o movimento negro ensina. Não há outra solução a não ser a vitória, o trabalho e a fé na advocacia. Cada vez mais a advocacia tem sido importante. Eu estou aqui para reafirmar essa fé na advocacia. A gente tem na Comissão Nacional da Verdade a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, porque é para não confundir com a Comissão da Verdade da Tortura. A tortura trabalhou em 20 anos de ditadura. A Comissão Nacional da Verdade da Escravidão trabalha na escravidão que foram mais de 350 anos e que persiste com seus efeitos sinistros até hoje. Qual o propósito da comissão? Assim, o que vocês vislumbram assim como um horizonte mais palpável? Eu tive há pouco tempo fazendo, para minha alegria, o lançamento e a posse na Comissão da Verdade, Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Maranhão. É a 17ª estadual que se coloca em 3 gestões, e você vê que há que se perguntar porque ela não está nas 27 seccionais, porque há resistência. Nós estamos 17 e várias comissões municipais nas subseções trabalhando para obter essa verdade, coisas que estão escondidas, como eu me referi, em prédios, lugares, lendas, histórias de pessoas que foram absolutamente apagadas da história do Brasil. Isso é muito importante. Um dos exemplos de mais eficiência foi o que eu chamo de ressurreição do Luiz Gama. O Luiz Gama estava aí, pouco se falava, e a partir de uma placa que a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, Conselho Federal, foi lá na gestão do ex-presidente Marcos Vinícius Furtado, e eu também estive lá, a gente pega uma placa dizendo assim: Luiz Gama, você que conseguiu libertar mais de 500 africanos escravizados, quando a lei já dizia que eles não poderiam estar escravizados, você que foi advogado dos que não podiam pagar, você que era maçom, você que fez tantas coisas importantes, e que não conseguiu ser reconhecido como advogado porque ele era preto, no Lago de São Francisco. Então, desde essa placa que nós fomos lá entregar no Instituto, para os descendentes do Instituto Luiz Gama, que é presidido pelo professor doutor Silvio Gama. Mas vocês conseguiram encontrar descendentes? Tem um tataraneto dele, foi lá receber, acho que é o senhor Cândido Ebenezer, ele recebeu a placa como descendente do Luiz Gama, e tem todo o trabalho do Instituto Luiz Gama. Tem o túmulo dele lá em São Paulo. E a placa dizia assim: Luiz Gama, mais que advogado, é herói
da pátria. Hoje, Luiz Gama, uma lei agora do governo Temer, é patrono da abolição da escravidão, virou nome de sala onde ele não conseguiu entrar lá no Lago São Francisco, na Faculdade de Direito. A Bahia, eu tive em novembro de 2019, a seccional da OAB da Bahia fez um busto do Luiz Gama e eu fui lá fazer parte da festa de inauguração. A peça do Del Garcês, ator da Globo, que é membro da Comissão Estadual da Escravidão Negra, já está indo para o 5º ano, a 5ª temporada, bombando. Teve na Bahia, vai ficar um mês na OAB da Bahia, foi fazer na cidade de São Luís, onde Luiz Gama virou também membro da Comissão Estadual e outros. Então, Luiz Gama ele está previsto para participar do evento que acontece agora no Carnaval. Pela Cubango, Luiz Gama vai ser o motivo do desfile. Humberto, eu queria retomar aqui uma questão, porque o discurso que está muito em voga, praticado pelos representantes do governo federal, diz que quando há se mexe muito nesse passado, você acabaria por ocasionar divisões entre as pessoas do povo brasileiro. Qual é a tua visão sobre isso? Olha só, a sociedade brasileira só pode falar isso quem não tem conhecimento de história, quem não se embrenha muito nos assuntos. Se falava disso na questão dos cotistas. E aí vem o julgamento da ADPF, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental, 186. Os cotistas entraram, então, em todas as universidades, não aconteceu nada do que aquelas pessoas diziam que as cotas iam realizar, separação entre pretos e pardos e brancos, caos, importação do ódio racial dos Estados Unidos, nada disso aconteceu. Que já não tivesse acontecendo antes. A gente pode dizer que aconteceu exatamente o contrário, que houve uma integração, houve uma... O que aconteceu foi que quando eu estava na universidade, o Joaquim Barbosa também era estudante lá, existiam 98 pretos e pardos, na forma do IBGE, 98 não negros e 2 pretos e pardos. Então, 98 para 2 era uma naturalização de uma exclusão absurda entre 98 não negros e 2 apenas pretos e pardos. Era uma exclusão maior do que o regime de segregação dos Estados Unidos, com Jim Crow, ou do que o apartheid na África do Sul. E aqui era o país da democracia racial. Todos acreditavam que eram amigos, iguais, e na verdade não eram iguais, porque eles não conseguiam entrar na universidade. Desde o evento da cota, esse número vem mudando. E com a participação importante do Conselho Federal da OAB, na ADPF 186. Eu, inclusive, estive lá, sustentei na tribuna como advogado do Instituto da Advocacia Racial e Ambiental. Na primeira vez que teve audiência pública, eu não pude participar, porque eu era ouvidor nacional da CPI, com o ministro Edson Santos. E na segunda, importante parecer da participação da OAB, foi a ADC 41, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, onde a OAB, a pedido da Comissão da Verdade, vai ao Supremo Tribunal Federal e pede para garantir a constitucionalidade da cota no emprego público. Hoje, o juiz de primeira instância, ele não pode mais declarar que a cota é inconstitucional, ele tem que arranjar uma outra coisa para fazer. Humberto, qual é a metodologia que a comissão usa? Assim, qual é a base de estudos, a base científica, para se chegar a algum elemento concreto para futuras ou eventuais ações? A metodologia que foi aprovada pelo Conselho Federal era pistas e provas da escravidão com as perguntas. Considerando que o crime de história da escravidão negra é um crime imprescritível, é um crime de lesa humanidade, você teria que apresentar essas pistas e provas e perguntar o seguinte: quando e onde foi que aconteceu? E sair buscando no Brasil inteiro essas pistas e provas, aí que já estão em vários lugares aí, todo mundo que trabalha com esses assuntos, mas aí mas não tem prova disso. Então vamos começar a juntar e partir para como é que vai ser a reparação da escravidão. Acontece que as duas medidas iniciais
de reparação da escravidão, primeiro, o jornalista Fernando Conceição da Bahia. São, não sei quanto, um fundo pecuniário de reparação de tantos mil dólares. Depois, a vereadora Claudete Alves, do PT de São Paulo, seguindo o movimento reparacional. Não, agora são um movimento de reais, então não sei quantos reais para cada descendente. Isso tudo levou a uma paralisação. Sim. E no dia seguinte começou a falar de dinheiro, acabou. Então dissemos o seguinte, essa parte da reparação propriamente dita, do pecuniário, a gente vai discutir daqui a pouco. Enquanto isso, nós vamos buscar a memória que muitas vezes já está nos departamentos de história. É só você emprestar a voz da OAB para levantar e tornar isso, como o caso do Luiz Gama, como o caso da Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada que em 1770 escreveu uma carta reclamando da tortura. A carta foi fotografada pelo Luiz Motti, historiador baiano, sim. e ele e a professora Maria Sueli Rodrigues, liderando a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, submete essa carta a ordenações filipinas, que era uma espécie de código de processo. Oeiras, que é onde ela vivia, fica 3 horas e meia hoje de carro. Imagine em 1773. E aí eles concluíram que a carta tinha os requisitos das ordenações filipinas, uma espécie de código de processo. E aí, Esperança Garcia é proclamada primeira advogada do Piauí. Doutor Humberto, nós demos apenas o pontapé inicial, porque o tema ele é fundamental, ele é importante, apesar de sofrer algumas críticas, né, negacionistas até, né, que dá até para a gente abordar e aprofundar somente nesse aspecto. Doutor Humberto, a gente está chegando aqui na parte final do nosso programa, eu queria que o senhor acrescentasse aí suas considerações finais e deixasse já uma dica para o próximo programa. Bom, considerações finais é informar que 16 subseções da OAB vão levar para a Conferência Nacional do Advogado, em novembro de 2020, a figura de Manuel Congo, escravizado que liderou uma revolta, é feriado na OAB de Mendes, tem um memorial na OAB de Vassouras e foi enforcado em Miguel Pereira. Então elas vão se juntar e vão levar. É o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro. E Zumbi é o primeiro. Então nós vamos levar esse caso do Manuel Congo para a conferência e a desembargadora Ivone Caetano vai levar a Mariana Crioula. E dizer que a gente sempre encerra o seguinte, nós vamos fazer tremer o chão dessa terra. Gente, olha, eu agradeço aqui mais uma vez, doutor Humberto Adame, e você que está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, não deixe de dar o seu joia, de se inscrever no nosso canal. E se você quiser mandar suas críticas e sugestões, os espaços estão totalmente abertos. Mais uma vez, quero agradecer ao doutor Humberto Adame, ele que é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB e também presidente da Comissão da Verdade Estadual da Escravidão Negra, aqui da OAB do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau.